Olá, tudo bem? Eu sou o Davi, esse é o canal Acervo de Linhas e hoje eu queria começar com vocês uma conversa sobre esse livro muito bonito, muito delicado e muito sensível também, chamado Clara e o Sol, do Kazuo Ishiguro. Este livro foi lançado aqui no Brasil em 2021, então é o livro mais recente do autor publicado por aqui. E este livro tem a particularidade de ser o primeiro livro do autor que ele lançou depois que ele ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 2017. Então, esse é o primeiro livro que ele lança depois de ter ganhado um dos principais prêmios de arte, um dos principais prêmios, e é um livro que, por consequência, já nasce com uma expectativa muito grande, já nasce com uma expectativa muito alta, e é um livro que, pelo que eu estava pesquisando, tem muita gente, inclusive críticos literários, gente aqui no YouTube, pessoas que escrevem no jornal, que apontam esse livro como um dos menores livros do autor, como um dos livros de menor destaque dentro do catálogo dele. Esse é o primeiro contato que eu tenho com a ficção do Kazuo. Eu nunca tinha lido nada dele. Eu sei que aqui no Brasil, se não me engano, o restante do catálogo dele também é publicado pela Companhia das Letras. E eu optei por começar justamente pelo Clara e o Sol, porque a temática me interessou, mescla muitos elementos de ficção científica e também eu estava muito curioso para ler o que ele tinha para oferecer, qual que era a história que ele tinha para contar depois de ter ganhado um prêmio tão grande quanto o Nobel. Então, esse foi o meu primeiro contato com o autor. Eu pretendo ler outros livros dele também. E logo de cara, eu já digo que eu gostei muito da leitura. Gostei muito da leitura. É um livro muito delicado, muito sutil, e é um livro que fala sobre muitos temas ao mesmo tempo, escrito de uma forma muito sutil. Parte dessa sutileza vem da narração. É um livro narrado em primeira pessoa por uma inteligência artificial. Então, qual que é a história do livro, Exatamente do que é esse livro, do que fala essa trama. Este é um livro que se passa em algum momento no futuro. A gente não sabe exatamente em qual ano em que se passa essa história e a gente não tem também muitas informações de localidade. A gente não sabe exatamente em qual lugar em que se passa essa história. Mas a gente sabe que é uma história que se passa no futuro, em que a inteligência artificial ocupa um lugar muito maior do que ela já ocupa hoje em dia. Então, quando a gente está falando em inteligência artificial, especificamente nessa história, a gente está pensando em algo chamado amigo artificial. A personagem principal e a narradora desse livro é a Clara, do título. A Clara é como se fosse um androide barra robô, mas a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado que quando a gente pensa em robô, geralmente quando a gente vê aquela primeira imagem de robô ou de androide, a gente geralmente pensa naquela imagem do robô metalizado, aquela coisa cinza, de metal. Especificamente nesse livro, não é exatamente esse tipo de androide que a gente está falando, esse tipo de robô que a gente está falando. Aqui, se você conhece um pouquinho de videogame, se você já ouviu falar, a gente pode lembrar muito de um jogo do PlayStation 4 chamado Detroit Become Human. Eu, pelo menos, lembrei muito do Detroit lendo este livro aqui, especificamente uma personagem do Detroit chamado Kara. Eu lembrei muito da Kara lendo este livro aqui. Então a gente está pensando nesses amigos artificiais, e a Clara é uma amiga artificial que é vendida nas lojas. A Clara não é o tipo de amiga artificial, o tipo de inteligência artificial, digamos, mais avançada do mercado. Ela não é o modelo mais atualizado, o modelo mais recente. Então isso quer dizer que ela não é tão ágil quanto os androides mais recentes, ela não é tão, entre aspas, inteligente quanto os androides mais novos, mas a Clara tem a particularidade de ser uma amiga artificial com uma capacidade de observação e uma capacidade de empatia, de tentar ajudar o outro muito grande. Então a história realmente começa a partir do momento em que uma menina chamada Josie entra na loja em que a Clara está sendo vendida, em que a Clara está sendo exposta. Então os androides neste mundo aqui, eles são vendidos como produtos em loja mesmo. E essa garota Josie chega nessa loja em que a Clara está sendo vendida e depois de conversar com a mãe dela, elas decidem comprar
a Clara. O que eu acho mais curioso, e é um dos aspectos que mais me chamaram a atenção neste livro aqui, é que como o livro é narrado em primeira pessoa, a gente tem um ponto de vista muito pessoal da Clara, que, como eu já disse, é uma inteligência artificial. Não só ela é uma inteligência artificial, mas ela é uma inteligência artificial que tem pouca experiência de mundo. Então, ela só conhece o mundo através do que ela consegue ver na vitrine em que ela estava exposta durante o tempo em que ela estava sendo exposta como um produto na vitrine. Então ela consegue ver as pessoas passando, indo para o trabalho, os carros passando em frente à vitrine, e ela só conhece também o mundo a partir do momento em que a Josie compra ela. Então, a partir do momento em que ela sai da loja e vai para a casa da Josie, o trajeto, né, entre a loja e a casa da Josie, a vizinhança da Josie e tudo que está ali ao entorno da casa é o mundo para Clara. Então a gente tem um ponto de vista de alguém que não conhece muito sobre o mundo e que conta as coisas pra gente em uma linguagem muito própria. Então em alguns momentos fica até cômica a experiência de leitura, porque a gente vê a Clara descrevendo algum objeto ou a Clara descrevendo alguma situação que, lendo a descrição que ela faz, a gente consegue pensar exatamente em sobre qual coisa que ela está falando e de qual acontecimento que ela está se referindo, mas ela não nomeia algumas coisas justamente porque ela não sabe o nome daquilo. Então é uma narração muito interessante, é uma das coisas que mais me chamou a atenção neste livro aqui. Indo também nesse gancho da narração, a gente começa a ver através dos olhos da Clara que tem alguma coisa disfuncional naquela família onde ela agora vive. Então a gente fica sabendo através do olhar da Clara que a Josie é uma pré-adolescente um pouquinho fora do comum. Então a Josie não tem muitos amigos, a Josie não tem uma vida social, a Josie não vai para a escola e a Josie tem sérios problemas de saúde. Então são essas as primeiras informações que a gente vai receber da Josie a partir das observações que a Clara vai fazendo daquela convivência. Aqui a gente tem também o fato de que a Josie é uma criança elevada. A gente vai descobrindo ao longo da leitura o que significa um pouco ser uma criança elevada nesse mundo, o que quer dizer isso. A gente sabe também o que é uma criança não elevada e quais as circunstâncias que envolvem ser uma criança não elevada. Então a gente tem uma personagem aqui chamada Rick, que é um amigo de infância da Josie. Em determinado momento a gente fica até um pouco em dúvida se é um amigo de infância ou se é um namoradinho, qual que é a relação que os dois têm, mas também, como a narração é em primeira pessoa, a gente nunca fica sabendo exatamente a natureza dessa relação e todos os detalhes dela. Mas a gente sabe que o Rick é uma criança não elevada e a gente sabe um pouco o que isso quer dizer dentro desse mundo aqui. Uma outra discussão que esse livro traz que eu achei muito interessante é em relação à automação. A gente já tem um pouco dessa discussão sendo feita hoje em dia, que é postos de trabalho sendo fechados, vagas sendo fechadas e pessoas sendo substituídas por inteligência artificial ou mesmo por sistema. A gente tem uma personagem aqui no livro que aparece da metade para o meio, que é o pai da Josie, que a gente fica sabendo também de uma forma muito sutil que ele foi vítima, entre aspas, dessa automação. A gente fica sabendo que muitas pessoas na empresa em que ele trabalhava, inclusive ele, foram demitidas justamente por conta da substituição de humanos por inteligência artificial ou por sistema. Então essa é uma questão que aparece de uma forma muito delicada, mas muito bem colocada também nesse livro. E lendo este livro, aos poucos, conforme a Clara vai descobrindo as coisas dentro da casa da Josie, a gente vai descobrindo junto com ela a história, a gente vê exatamente o que a mãe da Josie estava querendo quando ela estava comprando a Clara, qual que é o objetivo da Josie ter uma amiga artificial junto com ela, o que significa ter uma inteligência artificial dentro daquela casa totalmente disfuncional, e qual é o plano que elas têm para Clara, O que elas querem exatamente com uma inteligência artificial dentro de casa. Eu confesso que eu fiquei muito surpreso, eu fiquei muito surpreendido com o desfecho desse livro.
conforme a gente vai descobrindo o que aconteceu nessa família, conforme a gente vai descobrindo um pouco sobre o que aconteceu com a Josie, por que ela tem esses problemas de saúde, o que faz a mãe da Josie trabalhar tanto e ficar tanto tempo fora de casa, conforme a gente vai descobrindo junto com a Clara o que aconteceu nessa casa, é muito surpreendente. Lendo esse livro e pensando um pouco nele, eu vejo que é uma história muito pesada, é uma história que trata de temas muito difíceis, escrita de uma maneira muito sutil, muito delicada, a partir de um ponto de vista muito único, que é de uma inteligência artificial. Então eu gostei muito da leitura, é uma leitura que vale muito a pena. Eu não conheço os outros livros do autor, então eu não posso fazer uma base de comparação com os outros livros que ele já publicou, mas é um livro que traz em si questões muito importantes e é um livro muito bem escrito, então vale muito a pena. Ao fim da leitura eu senti que é um livro que fala sobre temas muito humanos a partir de uma inteligência artificial que não é humana. Então, no fim das contas, a gente se depara, lendo esse livro, com algumas questões bem clássicas da ficção científica, como o que significa ser humano, qual que é o significado da empatia, qual que é o significado da bondade, será que só humanos conseguem sentir empatia? Será que só seres humanos conseguem sentir a vontade de ajudar o outro? E todas essas questões são colocadas de uma forma muito legal aqui nesse livro. Então é uma leitura que vale muito a pena. Se você quiser uma leitura de ficção científica, uma leitura de ficção, e se você quiser conhecer mais sobre o autor, para mim, pelo menos, eu considero que seja uma ótima porta de entrada. Então eu gostei muito da leitura. E se você gostou desse vídeo, se você gostou desse conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente se vê no próximo vídeo.